Pra minha tela aqui, ó. Gente, olha que história louca, né? Que vem lá de Dourados. Um homem de 34 anos, chamado Anderson Zanata, quis meter o louco lá em Dourados. O pai dele ficou surpreso porque percebeu que o filho, né, havia pego o carro dele sem autorização. E aí vocês não vão acreditar, pessoal. O pai do Anderson é um tesoureiro de uma igreja. O Anderson, né, pegou dentro do carro R$ 800 em dinheiro do dízimo, né? Do dízimo dos fiéis. Aí, o que acontece? Para ele empreender fuga, olha só o que ele fez. Ele entrou na contramão pela Marcelino Pires. Entrou na contramão pela Marcelino Pires. O desfecho dessa história com o Michael Franco. Ô, Michael, tudo errado, né? Que decepção pro papai dele, hein, ô, Michael? Volto com você. Pois é, Rodrigão, uma história impressionante, mais uma perseguição aqui em Dourados, né, que chamou a atenção de todos os moradores e mais uma vez o fugitivo trafegando pela contramão da Marcelino Pires, a principal avenida da cidade, e tudo isso aconteceu em horário de pico, ou seja, quando o número de veículos trafegando pela via era enorme. Mesmo assim, esse homem entrou pela contramão, deu trabalho durante a perseguição que durou cerca de 25 minutos, perseguição realizada pela Guarda Municipal de Dourados. O Anderson de Pierre Zanata, de 34 anos, furtou o carro do próprio pai, pegou o carro do pai dele sem autorização e não foi só o carro, pegou também quase R$ 800 de dízimo, que o idoso, né, o pai dele, um homem de 61 anos, guardava porque é tesoureiro de uma igreja e fugiu. Foi flagrado pela Guarda Municipal no distrito de Indápolis, zona rural de Dourados, após a denúncia. E quando viu que a guarda havia flagrado ele, já começou a fugir. E aí deu muito trabalho. Em alta velocidade, em direção ao perímetro urbano, trafegou pela contramão na rodovia BR-163, chegou a jogar o carro contra as viaturas que perseguiam ele, chegando no perímetro urbano na cidade, passou por vários bairros, colocando a vida de moradores em risco. E não foi só na Marcelino Pires que ele trafegou pela contramão, não. Em outras vias também, ele transitou em sentido proibido. Na Marcelino Pires, depois de trafegar pela contramão, colocando a vida de muita gente em risco, os guardas municipais de Dourados tiveram que atirar no veículo, principalmente nos pneus, atingiram os pneus para acabar com essa fuga e também fazer com que ele parasse de colocar a vida de outras pessoas em risco. E foi aqui, em um dos pontos da Avenida Marcelino Pires, que essa saga da perseguição terminou. O Anderson foi capturado, estava muito agressivo, precisou ser algemado e foi levado para a delegacia de polícia civil, onde foi autuado em flagrante por furto e resistência, desobediência também. Parou Dourados, né? Muita gente filmando, comentando uma situação que colocou a vida de muita gente em risco e chama atenção essa questão. Furtou o carro do próprio pai, além da fuga, claro, furtou o carro do próprio pai, além de R$ 800 de dízimo que o idoso guardava porque era tesoureiro de uma igreja. Tudo isso, segundo a informação da ocorrência, para ir atrás de entorpecentes, porque o Anderson é usuário de drogas, Rodrigão. Eita, que decepção do papai, hein? Que decepção pro papai, hein, Michael Franco? Obrigado pelas informações, viu? Até daqui a pouco, direto de Dourados. E olha, gente...